Capítulo 12. O dom da palavra do conhecimento, parte 2. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, manifestação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a uma variedade de línguas, a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. A primeira epístola aos Coríntios não é uma carta escrita a uma só pessoa, é uma carta escrita à totalidade da igreja em Corinto, bem como à igreja, ao corpo de Cristo dos nossos dias. Alguns têm pensado que esses versículos se aplicam a um indivíduo, mas Paulo estava falando à igreja inteira que ela devia desejar dons espirituais, porque quando um grupo inteiro de crentes os deseja, o Espírito Santo distribuirá os dons do Espírito a cada um individualmente, como lhe apraz. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Conforme o Espírito quer. Paulo infere aqui que não é cada indivíduo que terá todos esses dons operando através dele, pois o apóstolo diz, porque a um e não a todos é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Algumas pessoas têm tirado esse versículo fora do contexto e imaginam que a Bíblia estava mandando cada indivíduo desejar todos esses dons, ao passo que na realidade Paulo estava mandando a igreja, como grupo ou corpo, desejá-lo. Muitas pessoas com falta de entendimento procuram operar um dom do Espírito por conta própria, sem a unção do Espírito de Deus. É possível que um dom do Espírito tenha se manifestado na sua vida em determinada ocasião e que pensam, agora possuo aquele dom e posso operá-lo sempre quando quero. Se, porém, as pessoas procurarem fazer assim, invariavelmente se colocarão em apuros, porque estarão abrindo a porta para um logro satânico e para um espírito errado. Os dons do Espírito Santo operam conforme o Espírito Santo quer e não conforme nós queremos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Quando você se aparta da palavra, então Satanás procurará atender você, até mesmo com manifestações sobrenaturais. Lembre-se, o Espírito Santo opera de conformidade com a palavra de Deus, e a palavra diz que seus dons operam conforme Ele quer. Se a totalidade de um grupo local de crentes deseja os dons do Espírito, o Espírito Santo distribuirá a cada um individualmente como lhe apraz, não como eu quero, nem como você quer, mas conforme o Espírito quer. A palavra do conhecimento manifestada de modos diferentes. Os dons do Espírito não são manifestados exclusivamente em uma assembleia pública, porém, conforme mencionei anteriormente, a palavra do conhecimento às vezes se manifestará através de uma visão, de um sonho, de uma mensagem, de um anjo ou do dom da profecia. A palavra do conhecimento pode também se manifestar através da interpretação de línguas. Mesmo assim, a interpretação de línguas não é, usualmente, o meio através do qual a palavra do conhecimento se manifesta nas assembleias públicas, a não ser, talvez, mediante o dom ministerial da variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28.
A razão disso é que o dom ministerial da variedade de línguas está mais estreitamente relacionado com o cargo do profeta. O ministério do profeta manifestará de modo mais consistente os dons da revelação. A interpretação de línguas na igreja local é usualmente o equivalente às profecias simples, para edificação, exortação e consolo, e não contém revelação. A palavra do conhecimento no Antigo Testamento. Manifestações sobrenaturais da palavra do conhecimento estão no Antigo Testamento e não somente no Novo Testamento. Na realidade, todos os dons do Espírito estavam em operação no Antigo Testamento, menos as línguas e a interpretação das línguas. Trataremos da razão de não inclusão desses dois dons ao estudá-los no capítulo posterior. Achamos todos os demais dons do Espírito: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé especial, dons de cura, operações de milagres, a profecia e o discernimento de espíritos, manifestados no Antigo Testamento. Esses dons do Espírito foram manifestados no Novo Testamento, primeiramente no ministério de Jesus, posteriormente, após o dia de Pentecoste, os dons do Espírito Santo, juntamente com os de línguas e da interpretação de línguas, começaram a ser manifestados através dos crentes cheios do Espírito Santo. Examinemos o dom da palavra do conhecimento e como era manifestado no Antigo Testamento. A palavra do conhecimento a Samuel quanto às jumentas de Saul. Vemos no Antigo Testamento como o dom da palavra do conhecimento foi usado para ajudar a recuperar bens extraviados. Quando Saul estava viajando à procura das jumentas do seu pai, que ou se desagarraram ou foram furtadas, alguém lhe disse: "Por que não consulta Samuel? Ele saberia onde estão." 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, 5, 6, 15, 16, 19 e 20. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: "Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas." Vindo eles, então, à terra de Jufé, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: "Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflinja por causa de nós." Porém ele lhe disse: "Nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos, porventura, o caminho que devemos seguir." Ora, o Senhor um dia, antes de Saul, chega a revelar a Samuel, dizendo: "Amanhã, esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim." Samuel respondeu a Saul e disse: "Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, comereis comigo. Hoje, pela manhã, te despedirei, e tudo quanto está no teu coração o declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai?" É claro que Samuel sabia apenas aquilo que Deus lhe revelara, pois se Samuel soubesse tudo, ele seria o iniciante. Samuel tinha uma palavra do conhecimento para Saul e disse a Saul: "Acharam-se as jumentas que foste procurar. Eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho?"
1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. A palavra do conhecimento a Samuel no tocante a Saul. A palavra do conhecimento também operou no Antigo Testamento para descobrir onde certo homem estava escondido. Embora Samuel já tivesse ungido Saul para ser rei sobre Israel, quando veio a hora de revelá-lo como rei, Saul escondeu-se entre a bagagem. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Quando os israelitas não conseguiram achá-lo, inquiriram ao Senhor, ao invés de enviar muita gente para procurá-lo. Muitas vezes é a maneira mais rápida de achar uma resposta. Os israelitas sabiam que o Senhor sabia onde estava Saul, e o Senhor contou-lhe exatamente onde Saul estava. Quando olharam onde o Senhor lhe mandava olhar, acharam Saul. Tratava-se da operação da palavra do conhecimento. Lembre-se, a palavra do conhecimento revela certos fatos da mente de Deus. A palavra do conhecimento manifestada para localizar uma filha perdida. Antes de considerarmos outros exemplos da operação da palavra do conhecimento no Antigo Testamento, quero oferecer-lhe um exemplo atual de como Deus usa a palavra do conhecimento para localizar uma pessoa perdida. É bíblico, conforme já vimos nos exemplos de Samuel, localizando as jumentas de Saul, bem como o próprio Saul, quando este estava escondido. Quando estava ensinando sobre o assunto dos dons do Espírito, numa igreja em 1943, um casal me perguntou se o Senhor poderia mostrar-lhe como achar sua filha perdida. Essa filha, aos 16 anos de idade, envolvera-se com uma quadrilha, e quando ela desapareceu, a polícia achava que a quadrilha a tinha assassinado. 22 anos se passaram desde então e, entre mentes, a mãe e o pai dela, bem como os irmãos e irmãs, tinham recebido a salvação e a plenitude do Espírito Santo. Todos os familiares, menos a mãe, tinham considerado que a moça morrera. A mãe continuava dizendo que algo por dentro dela lhe contava que a moça ainda vivia. Depois de eu ter ensinado a respeito do dom da palavra do conhecimento, o casal me perguntou: Deus não sabe onde nossa filha está? Se ela está viva? Seria possível orarmos a respeito? Falei: certamente. E enquanto orava a respeito, certo dia na igreja, uma das mulheres ali presente teve uma visão. Viu uma mulher, agora com 32 anos de idade, num apartamento de subsolo com 2 crianças, um menino e uma menina. Viu a mulher acorrentada e mantida presa naquele apartamento. Depois da visão, viu uma carta chegar e viu o pai da moça ir ao correio receber a carta. Posteriormente, aquela mulher, crente, contou ao casal a respeito da visão e disse que dentro de 30 dias receberia uma carta informando que a filha deles estava com vida. No fim dos 30 dias, o pai foi ao correio e recebeu uma carta da sua filha, que há 22 anos se perdera e era dada como morta. Estava em Houston, Texas. A carta começou: queridos mãe e pai, não sei se vocês ainda vivem ou não. Caso positivo, e vocês me escreverem, irei visitá-los. Estou com vida e saúde, e lhe explicarei tudo quando for visitá-lo. A filha voltou a ver os pais e a família inteira. Certo domingo de manhã, pouco depois, a filha foi para o nosso culto, juntamente com os 2 filhos dela e os pais naquela manhã. Ela e o filho foram salvos, e a filha dela foi salva posteriormente. A mulher tinha contado aos pais: 22 anos
já se passaram desde a ocasião quando fui levado embora. A lei estava fazendo blitz contra a quadrilha a qual pertencia. E porque eu só tinha 16 anos, a quadrilha temia que eu a deletaria. A mulher continuou. Um dos moços sabia disso, de modo que me pegou e fugiu comigo. Acabamos nos casando, mas eu sabia o suficiente a respeito dele para mandá-lo à cadeira elétrica, de modo que ele me manteve como prisioneira durante vários anos. Ele me acorrentava antes de sair ao trabalho todas as manhãs. Fiquei em condições de movimentar-me dentro do apartamento, mas não saí de lá. Durante 22 anos, esses pais não sabiam que Deus realmente podia informar-lhe a respeito da filha deles, que se perdera. Nem sequer tinham pensado em orar a respeito. Mas depois de escutarem ensinos nesse sentido, eles, juntamente com outras pessoas, ficaram inspirados a orar a respeito. E à medida que oraram, Deus lhe deu a palavra do conhecimento, que lhes revelou que aquela mulher estava com vida. Deus também lhe deu uma palavra de sabedoria, que estudaremos no capítulo seguinte, que indicou que teriam notícias dela dentro em breve. A palavra do conhecimento para Elias. Vemos em seguida que a palavra do conhecimento foi manifestada para iluminar e encorajar um servo desanimado. Elias teve um grande triunfo lá no alto da montanha, quando orou para o fogo descer do céu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. Mas quando alguém lhe contou, a rainha Jezabel disse que até essa hora da manhã ela vai tirar a cabeça. Elias ficou preocupado e com medo. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a Deus que lhe deixasse morrer. Posteriormente, disse Deus: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Em outras palavras, todos se desviaram a não ser eu. Todos dobraram os joelhos diante de Baal, e eu sou o único fiel que sobrou. Deus, no entanto, deu a Elias uma palavra de conhecimento que o encorajou e iluminou. Deus disse: Não, você não é o único que sobrou. Reservei para mim mesmo 7.000 homens. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Elias não poderia ter sabido disso de nenhuma outra maneira. Tenho certeza de que ele ficou encorajado ao saber que ele não foi o único fiel que havia sobrado, que Deus tinha outros 7.000 e que não tinham dobrado os joelhos a Baal. A palavra do conhecimento para Eliseu no tocante a Geazim. A palavra do conhecimento também foi usada no Antigo Testamento para desmascarar um hipócrita. Quando Naamã foi curado da lepra e queria dar ao profeta Eliseu conjunto de roupas, prata e ouro, Eliseu recusou, mas seu servo Geazim correu atrás de Naamã e mentiu para ele. 2 Reis, capítulo 5, versículo 21 a 24, está escrito: Então foi Geazim em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? E ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido, toma 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços,
os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Naamã ficou emocionado ao ser curado, que deu a Geazi o dobro do dinheiro que este pedira. E Geazi o escondeu, pois era ladrão, além de hipócrita e mentiroso. Quando Eliseu perguntou a Geazi para onde este tinha ido, ele respondeu: Teu servo não foi a parte alguma. Eliseu disse: Porventura não fugiu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? 2 Reis, capítulo 5, versículo 26. Como é que Eliseu, sentado na sua própria casa, poderia saber o que estava acontecendo a vários quilômetros de distância? Deus revelou a ele mediante uma palavra do conhecimento. Deus deu a Eliseu uma revelação sobrenatural daquilo que acontecera, e assim Geazi, desmascarado como hipócrita. A palavra do conhecimento para Eliseu no tocante à Síria. No Antigo Testamento também uma palavra de conhecimento foi dada a fim de advertir um rei contra o plano de destruição feito pelo inimigo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, está escrito: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te ao passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que os tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, mandou ele os seus servos lhe dizer: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Todas as vezes que o inimigo montava uma emboscada contra Israel, o profeta de Deus revelava esses planos aos israelitas. Finalmente, o rei inimigo reuniu seus oficiais dizendo: Por certo, há um traidor entre nós que revela nossos planos. Os oficiais responderam: Não se trata de ninguém entre nós. O profeta de Deus em Israel conta ao rei de Israel aquilo que Vossa Majestade fala na sua câmara de dormir. Tratava-se de uma revelação sobrenatural de Deus, que Deus dava ao profeta Eliseu a fim de avisá-lo a respeito do plano do inimigo contra Israel. O profeta não poderia ter sabido o que o rei dissera no seu quarto, nem aquilo que estava tramando, pois o profeta não estava ali. Pelo contrário, os planos lhe foram revelados de modo sobrenatural, mediante a palavra do conhecimento, e ela salvou Israel do perigo. A palavra do conhecimento no Novo Testamento. Passemos agora a examinar outros exemplos da palavra do conhecimento em operação, dessa vez no Novo Testamento. Em primeiro lugar, vemos um exemplo da palavra do conhecimento operando no ministério de Jesus, quando ele ministrou a mulher samaritana, em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículos 7, 9, 10, 13 ao 19 e 25 e 26 está escrito: E nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhes Jesus: Dai-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber,
Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Afirmou-lhe Jesus. Quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-lo. Acudiu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disse em verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Jesus pediu que essa mulher lhe desse água. Ela perguntou a Jesus quem ele era, e ele respondeu: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te tu pedirias, e ele te daria água viva. Jesus disse: A água que eu der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Essa mulher samaritana queria aquela água. Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Falou pensando na água da fonte. Então Jesus mandou ela ir buscar o seu marido. Quando ela falou que não tinha marido, ele disse com efeito: Você tem razão nisso. Já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora mesmo não é seu marido. Jesus sabia disso por uma revelação interior, por uma palavra do conhecimento, e usou esse dom para levar essa mulher à salvação. A palavra do conhecimento a Pedro no tocante a Ananias e Safira. No Novo Testamento, a palavra do conhecimento também foi usada para revelar corrupção na igreja local. Em Atos capítulo 5, lemos que Ananias e Safira tinham mentido à igreja e ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 4, está escrito: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Se Ananias e Safira tivessem vendido sua propriedade e dado só metade do dinheiro à igreja, não teria havido problema, mas entrou mentira no meio. Reservaram parte do dinheiro para si mesmo, mas declararam que estavam dando à igreja a totalidade do dinheiro apurado da venda do terreno. Quando Ananias deixou o dinheiro aos pés dos apóstolos, Pedro deve ter feito a Ananias uma pergunta, tal como: É este o preço do terreno? Quando Ananias respondeu que sim, Pedro perguntou: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Atos capítulo 5, versículo 3. A totalidade da transação foi revelada a Pedro mediante uma palavra do conhecimento. Entrou a esposa de Ananias, Safira, e aconteceu a mesma coisa, e os dois caíram mortos no meio-dia.
Minhas experiências com a palavra do conhecimento. Já tive muitas experiências no meu próprio ministério em que o Senhor me usou na palavra do conhecimento. Uma quinzena depois de eu ter sido batizado no Espírito Santo, o dom da palavra do conhecimento começou a operar por meu intermédio. A primeira manifestação ocorreu quando encerrei o culto certa noite. Fechei os olhos para pronunciar a bênção. Ao assim fazer, tive uma visão rápida diante de mim. Vi uma pessoa naquela congregação, uma recém-convertida, segundo o Espírito Santo me revelou. Na visão, vi as pessoas com quem ela estivera na noite anterior e aquilo que ela fizera. Tinha menos de um mês de idade no Senhor e tinha sido forçada por 2 ou 3 pessoas a fazer uma coisa errada. Eu sabia, mediante a revelação, mediante a palavra do conhecimento, que essa mulher achava que Deus já não amava, pois ela pecara. Tinha resolvido que depois de sair desse culto, ela nunca mais iria à igreja porque fracassara. Tratava-se de uma visão espiritual que veio a mim, num instante de tempo. Falei à congregação de tal maneira que nenhuma outra pessoa saberia daquilo que acontecera, mas que essa mulher saberia que Deus a amava e estava lidando com ela. Antes de eu acabar de falar com essa mulher, correu chorando até o banco da bênção. Eu sabia que ela estava salva, mas ainda não recebera a plenitude do Espírito. Antes de os joelhos dela darem no chão, já recebeu o Espírito Santo e descobriu o quanto o Senhor realmente a amava. Outra ocasião em que o Espírito Santo me falou mediante a palavra do conhecimento a respeito de um recém-convertido ocorreu na última igreja que pastoreei. Enquanto fazia barba, certa manhã, ouvi o Espírito Santo me dizer: quero que você vá orar por fulano. Ele tem pecado. Esse recém-convertido era um homem de 43 anos de idade e acabara de ficar salvo uns 15 dias antes. Tinha perdido a paciência no emprego e o Espírito Santo me mostrou que ele tinha pecado e que agora estava em casa, de cama. Ficara doente como resultado de sua crise de nervos. O Senhor queria que eu fosse até lá, a fim de restaurá-lo. Ali havia um homem necessitado, e o Espírito de Deus sabia tudo a respeito. Sem dúvida, havia outras pessoas na minha congregação que também tinham necessidades, mas Deus não me enviou para ministrar a todas elas. Ele me enviou para ministrar a esse homem, e realmente conseguimos restauração dele. Há muitos anos eu ministrava numa igreja em Newburgh, Texas. O Espírito de Deus atuou em mim no momento em que minha mensagem terminou. De repente, vi-me falando com um homem bastante grande, a quem nunca vira antes. Você, em pé, lá nos fundos, perto do corredor. Entre no corredor. Esse homem era bem alto e usava botas de vaqueiro, que o deixavam mais alto ainda. Estava no lugar mais afastado da igreja que podia achar. Sem questionar, nem hesitar, colocou-se no corredor. Escutei a mim mesmo dizendo a ele: antes de você vir à igreja nessa noite, você disse a sua esposa, e comecei a contar exatamente o que dissera a ela. Ele não tinha desejado vir à igreja. Antes de eu acabar de falar, ele começou a chorar e soluçar. Deus revelara os segredos do seu coração mediante a palavra do conhecimento. Esse homem correu até a frente e colocou-se no banco da bênção. Ele nunca na vida fora salvo. A esposa dele era salva, mas ele brigava com ela a respeito da salvação e das coisas de Deus. À medida que os segredos do seu coração foram manifestados, porém, ele se arrependeu e nasceu de novo. Eu não poderia ter sabido o que ele falara com a sua esposa imediatamente antes de virem à igreja, a não ser pelo Espírito de Deus.
Deus usou aquela manifestação sobrenatural do Espírito para levar a si mesmo aquele homem. Lembro-me que quando estávamos pastoreando nossa última igreja, minha esposa e eu acolhemos nossa sobrinha, de 15 anos de idade, na nossa casa, a fim de ajudá-la. O lar da minha irmã tinha sido desfeito pelo divórcio e ela tinha que sair para trabalhar a fim de sustentar a casa sozinha. Os 5 filhos tinham sido deixados por conta própria por períodos demasiadamente longos e, como resultado, a filha de 15 anos arrumara más companhias. Precisei da licença do juiz para obter a custódia sobre ela, porque ela se envolvera com uma quadrilha e estava a ponto de arrumar encrencas com a polícia. Minha sobrinha não era crente e era teimosa e recalcitrante. Quando, por exemplo, orávamos e líamos a Bíblia todas as manhãs com nossos filhos, antes de irem à escola, ela simplesmente ficava parada na porta, olhando. Não procurei obrigá-la a fazer nada, simplesmente a deixava ficar em pé ali. Se fosse assim, à vontade dela. Depois de algum tempo, ela se assentava quando orávamos, e mais tarde ainda começou até mesmo a ajoelhar-se e a participar conosco enquanto orávamos. Determinamos certas regras para ela obedecer. Por exemplo, ela poderia namorar somente nos fins de semana e sempre devia nos contar para onde ia. Falei a ela: vou confiar em você, mas no momento em que você trair a minha confiança, esses privilégios se acabarão. Na escola, ela estava tendo aulas de ciências domésticas e certa vez a classe a qual pertencia recebeu como tarefa escolar preparar uma refeição para a diretoria inteira da escola. Certa terça-feira, à tardezinha, ela falou: temos que nos reunir na casa de uma colega hoje à noite, a fim de debatermos como vamos preparar as coisas e enfeitar o salão. Eu sabia no meu espírito que parte daquilo que ela dizia era certo e parte não era verdade. Falei: está bem, mas você precisa chegar a casa às 10 horas da noite. Além disso, não venha de carro com algum moço para ficar sentado ali no carro, na frente da casa pastoral. A sala está aberta e você pode entrar e conversar com ele ali, mas não fique lá fora no carro. Às 10 horas daquela noite, ela ainda não estava em casa. Fui para a cama e estava deitado ali, de olhos fechados, meditando, quando tive, de repente, uma visão. Vi minha sobrinha na casa de sua colega. Vi-a dançando com outros adolescentes e estava ali mesmo, ensinando alguns novos passos de baile. Depois, cerca de 11 horas da noite, minha sobrinha e um moço chegaram de carro parado na frente da casa. Minha sobrinha ficou sentada lá no carro até as 11h30 da noite, antes de finalmente entrar. Não comentei nada com ela naquela noite, nem sequer mencionei o caso na manhã seguinte, quando tomamos café. Nada falei a respeito, a não ser na sexta-feira, quando ela disse: vou para a venda com um jovem para tomarmos alguma coisa. Não respondi. Você não vai para nenhum lugar. Você está confinada à casa durante 30 dias. Você não vai sair para nada, a não ser para a escola e a igreja. Não. Então gostaria de saber por quê, retorquiu. Eu respondi: já lhe disse que se você não traísse a minha confiança, eu lhe daria mais liberdade. No entanto, você traiu mesmo a minha confiança. Mandei você entrar em casa às 10 horas na terça-feira, mas você só chegou às 11h30. Ora, demoramos para fazer nossos planos. Falei. Você ficou lá fora, na frente da casa pastoral, durante 30 minutos. Além disso, você estava naquela casa ensinando novos passos de baile à juventude.
realizou? Perguntou. O Espírito Santo me contou. Eu estava deitado na cama, de olhos fechados, quando numa visão repentina, fui transportado à casa da sua colega. Vou lhe descrever exatamente como os móveis estavam dispostos ali. Enquanto descrevia a disposição dos móveis, os olhos dela se arregalaram e ela começou a balbuciar e falei: o Senhor não mentiu contra você, certo? Não, ela disse. Ele não mentiu, mas os jovens não conheciam algum desses novos passos e simplesmente achei que poderia demonstrá-los. Falei, mas você traiu a minha confiança, de modo que nos próximos 30 dias você não irá para lugar nenhum, a não ser para a escola e para a igreja, antes de se esgotarem os 30 dias. Ela foi salva e batizada no Espírito Santo e nunca mais deu problemas. A palavra do conhecimento como uma ajuda à oração. Uma das áreas mais maravilhosas em que a palavra do conhecimento pode ser usada e como ajudar poderosa na oração eficaz ou em prol dos servos de Deus em aflição ou por aqueles que necessitam da ajuda espiritual. Li certa vez a respeito de um pastor e sua esposa que acolheram um adolescente na sua casa, depois de a própria filha ter crescido e partido para o campo missionário. Queriam ajudar esse moço, porque ele não tinha pais. Obtiveram a custódia do rapaz com autorização do juiz, pois tinham dado problemas e estavam sob a jurisdição do fórum. O rapaz foi salvo e recebeu a plenitude do Espírito Santo, e por algum tempo foi muito bem na sua vida cristã, depois de completar um curso colegial. No entanto, teve uma tendência de recair em algum dos seus caminhos antigos, e isso causou muita mágoa e preocupação ao pastor e à esposa dele. Certo dia, o moço saiu à procura de emprego. A esposa do pastor estava em casa lavando a louça, quando de repente se sentiu compelida a orar. Não sabia do que se tratava, mas para o bem no meio do serviço dela e começou a orar fervorosamente. Enquanto orava no Espírito, essa mãe teve uma visão e viu um moço no centro da cidade, a ponto de entrar numa casa de jogatina de péssima fama. Ela ficara preocupada e orou por ele com toda sinceridade. Depois da visão, ela ouviu já 1 metro para dentro da porta. De repente, endireitou-se, virou-se na direção oposta e saiu pela mesma porta e continuou percorrendo a calçada. Então, a visão chegou ao fim. Ela começou a cantar e a regozijar-se no espírito, porque sabia que ganhara a vitória, e assim parou de orar e voltou à sua louça. Naquela tarde, o moço voltou, beijou na face e disse: então, mamãe, conquistei uma grande vitória hoje, e além disso, consegui um emprego. Ela lhe respondeu: vou lhe dizer qual vitória você ganhou hoje. E contou-lhe como ele começou a entrar no salão de jogatina. Penetrou 1 metro lá dentro, então virou-se e saiu. O moço falou: foi exatamente assim que aconteceu. Tratava-se de uma revelação sobrenatural da palavra do conhecimento, e foi uma ajuda poderosa na oração. Essa mãe não teria sabido daqueles pormenores a não ser mediante o Espírito de Deus. Todos nós precisamos dos dons do Espírito em operação em todas as áreas da nossa vida. Os pais de adolescente, em especial, precisam da orientação do Espírito Santo e da operação dos dons do Espírito nesses dias conturbados. A palavra do conhecimento também pode ser usada para revelar a doença e a presença do espírito maligno. No meu próprio ministério, por exemplo, ficava sabendo, às vezes, mediante uma palavra do conhecimento, que um espírito maligno estava oprimindo o corpo de algum enfermo. Fica claro que se a pessoa a quem fiquei ministrando era crente, o espírito maligno não estaria no espírito da pessoa, estaria apenas no seu corpo.
Eu falava ao espírito, mandava que saísse em nome de Jesus e a pessoa ficava curada. Uma doente mental liberta pela palavra do conhecimento. Muitas vezes um espírito mau está envolvido em casos de doença mental, embora nem sempre seja assim. Uma pessoa pode ficar doente mentalmente, tanto quanto pode ficar doente fisicamente. Ora, todas as vezes que a pessoa tem dor de estômago, por exemplo, nem por isso se trata de um espírito maligno, oprimido, nem que há um demônio presente no seu corpo. Pode haver um bom número de razões naturais porque uma doença fica específica, e existente na vida de uma pessoa. Mas, por outro lado, um espírito maligno pode estar presente também, aumentando a doença ou a enfermidade. O mesmo se pode dizer a respeito da doença mental. A primeira experiência que já tive nesse assunto surgiu quando minha esposa e eu estávamos pastoreando uma igreja em Texas. Certa senhora trouxe a irmã dela para casa, tirando férias no manicômio. O médico falava à mulher que a irmã dela nunca ficaria certa na cabeça e que sempre precisaria de cuidados hospitalares. Essa mulher, mentalmente enferma, tinha sofrido de loucura violenta, procurava matar a si mesma e as outras pessoas. E durante mais de 2 anos ficara trancada numa cela acolchoada, como resultado de ter ficado sem a luz do sol e quase sem exercício. Sua saúde geral tinha deteriorado. Os médicos disseram que acreditavam que ela nunca voltaria a ficar violenta, mas que sempre precisaria de ficar internada. Deixaram a irmã dela levá-la para casa por uma quinzena de férias, quando então poderia caminhar à luz do sol e exercitar-se. Por outro lado, se o sol, o exercício e a mudança de ambiente não melhorasse a saúde dela, não viveria muito mais tempo. Segundo explicaram os médicos, desgastados ao ponto de não sobrar muita coisa. A irmã trouxe a enferma à casa pastoral e, encontrávamos, o Espírito de Deus mandou colocar-me na frente dela e dizer: sai dela, espírito imundo, em nome de Jesus. Eu nunca fizera nada semelhante em toda a minha vida antes disso. Há vários anos tinha conhecido algo dessa dimensão sobrenatural na oração pela cura das pessoas, mas operar nos dons do Espírito no assunto da cura ainda estava fora da minha experiência e fiquei relutante. Queria ter a certeza de que o Senhor estava falando comigo, mas sentia que Ele estava mesmo falando. Depois de me deixar persuadir, coloquei-me na frente da mulher e falei: sai dela, espírito imundo, em nome de Jesus. Veja bem, foi-me revelado que o problema dela foi causado por um espírito imundo. Essa revelação veio mediante uma palavra do conhecimento, não pelo discernimento dos espíritos, porque não vi nenhum espírito. Estudaremos o dom do discernimento de espírito no capítulo 14. O Espírito Santo realmente me deu, porém, conhecimento da presença do espírito maligno provocando a loucura. Não importa a maneira pela qual a presença do espírito imundo numa pessoa venha a ser revelada, sempre é necessária a fé para lidar com esse espírito, e muitas vezes o dom da fé estará em operação. Quando, por exemplo, falei: sai dela, espírito imundo, em nome de Jesus, não houve manifestação visível, pelo que consegui ver. Não houve mudança na aparência da mulher, nem no seu comportamento. Seus olhos não pareciam diferentes. Ela não passou por nenhuma mudança perceptível. Eu sabia, porém, que a ordem da fé tinha sido pronunciada e que a mulher fora libertada. 48 horas mais tarde, a irmã daquela mulher telefonou, dizendo: irmão Angel, ore, minha irmã está sofrendo uma crise terrível, como aquela que ela teve originalmente quando ficou demente. Aquela notícia não me perturbou nem um pouco,
porque havia dentro de mim uma fé ou conhecimento sobrenatural que me mantinha firme e que era mais forte do que a minha capacidade natural. Era mais do que a fé comum, era o dom da fé em operação. Estudaremos o dom da fé no capítulo 15. Com toda calma, falei a ela: não se preocupe, falei. A palavra da fé tem que dar resultado. O diabo sabe que ele precisa ir embora. Você já leu a Bíblia onde Jesus mandou os espíritos malignos sair da pessoa? E às vezes, antes de ele sair, esse espírito derrubava a pessoa e agitava. Marcos capítulo 1, versículo 26. O diabo sabe que está obrigado a partir. Ao findar aquela crise, o diabo terá saído da sua irmã. E ela nunca mais sofrerá outra crise. Ela vai ficar boa. Dito e feito, depois de passar aquela crise, a mente daquela mulher ficou lúcida. Tinha que levá-la de volta ao manicômio, porque ela ainda constava como interna. Mas o psiquiatra examinou e lhe dava alta. Ele a declarou sã. Isso já faz muitos anos, e tivemos notícias posteriores de que ela continuava passando bem. Foi uma manifestação da palavra conhecimento e do dom da fé, operando juntos para libertarem essa mulher. Lembre-se, a revelação que a palavra do conhecimento traz nunca está no tempo futuro, está no tempo presente ou passado. A palavra da sabedoria, por outro lado, revela planos e propósitos a respeito do futuro. Mediante a manifestação do dom da palavra, do conhecimento, a igreja pode ser purificada, os aflitos consolados, os santos alegrados, os bens perdidos recuperados, os planos do inimigo derrotados e o Senhor Jesus Cristo glorificado.